Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Atos capítulo 4, do versos 27 ao 31, nos diz: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nesse registro do Dr. Lucas, escritor do livro de Atos, nos está fazendo um relato a respeito da perseguição que houve contra Jesus e agora contra os seus discípulos. Mas aqui, estes discípulos de Jesus, eles estavam no poder, na unção do Espírito Santo. Pedro e João relata aqui no capítulo 4 que eles foram perante o Sinédrio, se apresentar perante o Sinédrio, porque eles haviam curado um coxo de nascença na entrada do templo chamado Formosa. E esta cura mobilizou toda Jerusalém. E houve um ciúmes dos religiosos, porque Pedro e João, ex-pescadores, galileus, aqueles que moravam na parte mais pobre da Galileia, pessoas sem cultura, que o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele declara que ele era indouto, de pouco conhecimento. Por esse motivo, os religiosos da época, o Sinédrio, os convocou. Diz aqui o primeiro versículo, capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte,
pois já era tarde. Foram presos e isso não os intimidou, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam agora testemunhando de um Cristo vivo, um Cristo que havia sido morto, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E eles estavam testificando de um Jesus vivo, porque após ressuscitar dentre os mortos, Jesus esteve com eles, comendo e bebendo com eles, e dando instruções como eles deveriam dar continuidade no seu ministério. Então, agora, nesta continuidade do ministério, após serem batizados no Espírito Santo, conforme declara o capítulo 2 de Atos, foram revestidos de poder, vieram sobre eles como línguas de fogo, o Espírito Santo. Falaram em línguas que eles não conheciam, conforme registra o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, ali em Jerusalém, estava acontecendo a festa de Pentecostes, e quando esses discípulos, que eram quase 120, entre homens e mulheres, e ali estava também Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus também, juntamente com seus filhos, foram também batizados no Espírito Santo. Receberam esse de poder no dia de Pentecostes. Nos diz o capítulo 2 de Atos, versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Aqueles discípulos de Jesus, agora cheios do Espírito Santo, falaram em línguas que eles não conheciam, mas eram línguas que eram faladas no mundo de então. Todos aqueles que estavam ali participando em Jerusalém desta festa de Pentecostes receberam uma mensagem de Deus nos seus corações, nas suas próprias línguas. E qual foi a mensagem que receberam? Que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, que Jesus estava vivo, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador. E com isto, quase 3.000 almas aceitaram, receberam a Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma.
Agora, aqui nesse versículo, lembro do capítulo 4, a partir do versículo 27 ao 31, os discípulos de Jesus estavam orando e clamando, porque eles estavam sendo perseguidos pelos religiosos, assim como Jesus havia sido perseguido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, aqui eles estavam orando ao Pai, que tu ungistes. Se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Ou todos se reuniram, se uniram contra Cristo. E eles estavam colocando isto diante de Deus. E que agora eram eles que estavam sendo perseguidos. Diz o versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Veja que tudo está determinado pelo próprio Deus, através da pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, para anunciar a sua palavra, para anunciar as suas verdades, para anunciar a sua salvação que há em Cristo Jesus. E para isto é necessário ousadia. E quem proporciona esta ousadia é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que concede dons para que servos e servas estejam testemunhando de Jesus. Nós que estamos vivendo na última geração, que precede o arrebatamento da Igreja de Cristo, nós percebemos e vemos que há muitas religiosidades, há muitos movimentos religiosos, mas pessoas que estão procurando e buscando um Deus que venha atender aquilo que elas querem. Elas querem um Deus que venha servi-las. Elas não querem servir a Deus. Mas para servir a Deus, primeiramente, é necessário reconhecer, aceitar, receber a obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, como sendo no lugar do mais vil dos pecadores. Jesus não fez obra coletiva, Jesus fez obra pessoal, para todo aquele que crê e aceita e recebe esta obra que ele realizou. E quando isto ocorre, porque ninguém aceita, recebe Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma, se não houver esta pregação do Evangelho, se não houver anunciar esta palavra com ousadia, com unção do Espírito Santo, para que o mais vil dos pecadores possa se convencer do seu pecado e possa aceitar, receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. E isto é obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado. É o Espírito Santo que leva o pecador a aceitar, a receber Jesus como Senhor da vida. E quando isso ocorre, o pecador recebe também o Espírito Santo de Deus para dar continuidade, agora na sua caminhada de fé, como um filho, como uma filha de Deus.
enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é dado, ele é revestimento de poder. Veja que eles oraram, eles clamaram, e todos quantos querem fazer, realizar a obra de Deus, a obra de Cristo, precisam clamar, precisam orar, precisam buscar pelo nome de Jesus, por este Deus glorioso, pelo Pai celestial, buscar poder, buscar graça, buscar plenitude do Espírito Santo, porque somente com o poder do Espírito Santo é que nós temos ousadia para declarar, para curar, para libertar as pessoas que estão oprimidas pelas obras malignas e demoníacas. As pessoas se envolvem no ocultismo, as pessoas fazem pactos, estabelecem vínculos com espíritos, com entidades demoníacas, entregam as suas vidas, e quando deixam de cumprir as suas obrigações, as suas vidas são ceifadas. Mas Jesus, Ele liberta aqueles que estão pactuados, mas quando se voltam para Cristo e recebendo uma mensagem pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas são libertas. Quantas pessoas, quantas vidas estão recebendo doenças incuráveis, doenças que aparecem de uma hora para outra, e as pessoas não têm o que fazer, a medicina não tem uma resposta. Muitos estão sendo ceifados, porque não estão chegando em Cristo, porque não estão se humilhando, não estão recebendo esta palavra, não estão recebendo esta mensagem do poder do nome glorioso do Senhor Jesus. Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, conforme registra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, no versos 34, dizendo: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É este amor de Deus que está em Cristo Jesus, é que precisa entrar no seu coração, é que precisa entrar na sua vida, para que Jesus possa te curar, Jesus possa te libertar, e Jesus possa te proporcionar vida verdadeira, e uma esperança, e uma garantia da vida eterna que é em Cristo Jesus. Aqui nos é informado que, embora eles já estivessem recebido o Espírito Santo no Pentecostes, foram revestidos de poder no Pentecostes, mas aqui, quando eles se colocam diante de Deus, diante desta perseguição que estava acontecendo, agora, através dos religiosos, através dos fariseus, dos saduceus, através do povo, daqueles que estavam acreditando que eles estavam agora abandonando aquilo que eles tinham antes, mas eles estavam se colocando diante do Deus verdadeiro, do Deus Criador dos céus, da terra, do mar. Eles estavam se colocando diante do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eles não estavam intimidados por causa da perseguição, por causa de terem sido lançados na prisão, mas eles queriam poder de Deus para dar continuidade na obra que Cristo havia lhes conferido. E nos é relatado que mais uma vez foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ninguém pode anunciar este Evangelho, ninguém pode anunciar as verdades desse Evangelho, as verdades da palavra de Deus, o nome glorioso do Senhor Jesus, se não estiver revestido do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera, é o Espírito Santo que realiza as grandes obras e as grandes maravilhas. Você que me assiste nesta hora, não importa qual seja o seu segmento religioso, se você não tem a certeza, se você não tem a garantia, se você não tem a esperança da vida eterna que está em Cristo, se você ainda não recebeu o poder do Espírito Santo na sua vida, você precisa rever a sua crença, precisa rever a tua esperança. Se não tem, em Cristo ela existe e ela está estendida para todo aquele que crer, para todo aquele que busca. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, eu te peço nesta hora, visita, Senhor, cada vida, toca nesta hora em cada coração, em cada entendimento, independentemente das suas crenças religiosas, mas que agora, pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, o seu coração seja tocado, a sua mente seja liberta e aberta
para esta graça gloriosa e maravilhosa, que mesmo nas perseguições nós podemos adorar, nós podemos glorificar, nós podemos bendizer ao Deus Pai Todo-Poderoso, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, ao Deus que tudo opera, que tudo realiza, ao Deus que nos amou de tal maneira, que nos enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Toca poderosamente por sobre cada vida nesta hora, que o teu Espírito Santo esteja operando, esteja realizando a sua grande obra, para que essas vidas se arrependam dos seus pecados e aceitam e recebam a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, Salvador das suas almas, para que recebam libertação, recebam cura, recebam bênção e vitória, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Eu oro, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.